Boa noite, pessoal. Eu me chamo Juraci. Eu tô aqui porque eu tenho um canal, Baiana Cozinha e Ervas. Eu vou gravar um vídeo com a parceria de Chico Abelha, contando a minha história de vida. Como dar um livro é muita coisa, eu vou dividir em vários capítulos. Então, eu vou contar para o Chico, né, e para o mundo todo, desde a minha infância. Como começou, né, a minha trajetória de vida. Eu sou do tempo que as crianças trabalhavam para ajudar a mãe e pai. E eu venho de uma família que a minha mãe, ela teve 20 filhos. Na contagem dos filhos, eu sou a quarta. Mas os filhos dela morriam, todos quase. Ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro, todos morreram. Aí a quarta foi eu. Depois de mim, todo ano ela paria, mas as crianças não se geravam. Quer dizer, nascia, mas não se criava. Então, quando eu tinha 10 anos, foi que veio a primeira que segurou, que se criou. Então, eu me lembro que com 5 anos de idade, eu já tinha uma responsabilidade, como se eu fosse uma dona de casa, com 5 anos. É inacreditável. A minha mãe, ela é alagoana. Ela nasceu numa cidadezinha aqui de Alagoas, chamada Palmeira dos Índios, onde a minha avó, que era pernambucana, mas ela se criou, ela nasceu em Garanhuns, Pernambuco, e se criou em Palmeira dos Índios. Lá ela se casou e foi onde minha mãe nasceu. Então, já vem de uma tradição de família os filhos trabalhar. Minha avó trabalhava para ajudar minha bisavó. E assim minha mãe me criou. Com 5 anos de idade, a minha mãe a profissão dela, ela era catadora de sururu, que é um marisco que tem aqui em Alagoas e que muita gente vive dessa pesca. É um negócio parecendo uma ostrazinha que tem um molusco dentro daquela casca, e as mulheres daquela época ia lá na lagoa, tirava na lama esse sururu, lavava, tirava toda a lama e botava num balaio e subia uma ladeira enorme para chegar em casa. E eu, com 5 anos, era quem ficava olhando a panela. Nesse tempo, não era o tempo de hoje, que as crianças quando nascem já é na mordomia, né? A maioria tem babá. Na minha casa, o fogão era de trempe. Muita gente de hoje nem sabe o que é isso. São 3 pedras no chão, no recanto de parede, e lenha. Cozinhava com lenha. A minha mãe deixava a panela cheiona d'água, com feijão e carne, às vezes fato de boi, porque era uma família muito pobre. O meu pai nunca gostou de trabalhar alugado para ninguém.
O meu pai era camelô e era sanfoneiro. Quando ele encontrava um forró para fazer uma festa de aniversário, batizado, casamento, que nessa época não tinha esse som, né? Aí então contratava um sanfoneiro. Aí o meu pai ia fazer essa festa. Então ele bebia muito, fumava. Sanfoneiro é farrista, né? Então ele saía de noite, às vezes de tarde. Quando era no outro dia cedo, minha mãe já tinha acordado meia-noite, não tinha energia nessa época nas casas. A casa que eu morava com 5 anos de idade era de pau a pique, com barro, né? Tapado com barro, e não tinha telha. A cobertura era de palha e a luz era candeeiro, um negócio feito com pavio e querosene. Aí a minha mãe botava começava a cozinhar aquele sururu para abrir, para tirar o bichinho que tem dentro, o molusco, não sei como é que chama o nome direito. E aí eu sei que é marisco, o nome é marisco. E ia peneirando numa peneira, os que caía. Ela catava as casquinhas menor e pegava direitinho, ia montuando, e a casca que sobrava naquela peneira quadrada, a, a malha da peneira era feita de bambu, cortado assim fininho, o povo trançava, deixava aquele buraquinho já certo para cair aquele sururu. E ela me acordava às 5 horas, fazer companhia a ele e ajudar também a catar, até ela me acordava, 5 horas era a hora que ela saía para vender. Ela me acordava 1 hora da manhã, não sei que hora era, eu sei que me chamava, e eu ficava catando aquele sururu com ela. Até então, só tinha eu nessa época. Então, eu me acordava para ajudar e para fazer companhia. Quando dava 5h30 para 6 horas, a minha mãe deixava o sururu que caía para catar, para eu ficar catando aquele sururu e olhando a panela do feijão. Nessa época, a pessoa não tinha muito o que comer. O mais certo era o feijão. Não tinha essa mordomia de arroz, macarrão, galinha, essas coisas não. A mistura, que a gente chamava de mistura, às vezes era fato de boi, carne de sertão, que é o charque, né? E ela botava pau grosso no fogo e me ensinava que era para eu ir empurrando aquele pau para debaixo da panela e botava muita água. Há tempo dela ir no comércio negociar esse sururu e voltar lá para 11 horas do dia. Aí quando ela chegava, às vezes o fogo estava apagado, às vezes eu estava até dormindo, que eu estava com sono, aí me deitava, dormia na esteira. Não tinha cama, só quem tinha cama era minha mãe. Eu dormia de rede, mas como era de dia, aí era uma rede que não é dessa rede de agora, acho que ela fazia de saco de açúcar. Costurava, botava uma corda e amarrava aquilo ali. Como ela não estava em casa, aí eu dormia numa esteira no chão, e às vezes quando ela chegava o fogo estava apagado e eu dormindo. E fui me criando assim. Ela dava feira nas outras cidades, tinha o dia da feira, aí ela ia juntando aquele sururu e espalhava
várias esteiras no terreiro e ela me dava um cipó caboclo, que chama cipó caboclo, e dizia: tome conta disso aí para nem gato nem cachorro comer, que era no verão, para aquele sururu ficar. Repara a minha luta de vida quando começou, viu, gente? Isso é só o começo. Aí ficava tomando conta da panela que estava cozinhando a comida para ela comer e descer para a lagoa. Nessa época ela não estava mais catando, ela já comprava na mão dos canoeiros. Acho que já estava melhor, né, a vida. Aí ela deixava eu tomando conta do sururu para murchar, para dar uma secada, para ir juntando, para no dia de fazer, vender fora da cidade, aonde ela morava. Então, fui me criando assim, quando completou, e ela parindo. Nesse intervalo, ela não ficou sem parir, não. Trabalhava prenha mesmo, grávida, né? Que hoje é grávida. Aí trabalhava, ia para o mercado. Quando ela chegava, às vezes ela podia dar um dinheiro a uma pessoa e essa pessoa ia pegar o sururu dela e botava na mão do povo, medido numa lata, dessas latas de... Na época era de querosene. Eu sei que era 20 litros a lata grande. Aí já tinha a despinicadeira, as mulheres chamada despinicadeira, para ganhar, vamos supor, por quanto você vai despinicar esse sururu? Aí a pessoa dizia R$ 5 a lata, que não era isso, sabe? Eu não tenho noção do dinheiro não dessa época. Era uma moeda que ela pagava 4, 5 latas para o pessoal despinicar, tirar da lama e botava no balaio, e nesse intervalo ela ia para a mata tirar lenha, mais 2, 3, 4 mulheres e eu também trazia meu feixinho menor. Na tiririca, um mato que chama tiririca, que corta, parece navalha, numa rebanceira que a pessoa às vezes descia embolando, para ir buscar os paus secos bons embaixo, na pirambeira embaixo. E subia com aquelas lenhas de pau em pau, às vezes 2, 3, quando eu era mais fino. Trazia um molho, botava em cima na chapada assim, aonde desse para botar um cipó e fazer os fechos de lenha. Aí cada uma fazia a sua, fazia a rodinha, botava na cabeça, e eu com o meu moinho menor, mas trazia também na cabeça o fecho de lenha. Na volta, quase já perto de casa, tinha um rio, onde as mulheres da época lavavam roupa, tinha gente que lavava roupa de ganho. Roupa de ganho é uma pessoa que tem situação melhor, aí não ia para o rio lavar, tomar sol quente, né? Aí pagava aquelas mulheres para lavar roupa de ganho. Aí quando chegava era o ponto certo de parar, de lá de dentro da mata, o ponto certo de parar era nesse rio, chamava Bomba, o nome do rio. Aí quando chegava ali a gente tomava um banho, ardia que nem pimenta o corpo, cortado de tiririca. Mesmo que tivesse com a calça, nós não vestia calça, meu pai não deixava, minha mãe vestia calça comprida, mas assim mesmo, para ir para a mata, ela pegava uma dele e vestia, e o vestido por cima, para não se cortar demais. Mas os pés cortava, um pouco assim das mãos cortava, aí a gente parava nesse rio para descansar um pouco, tomar água e tomar banho. Aí aquilo queimava que nem pimenta, mas não inflamava. Aí botava o feixe de lenha na cabeça de novo, subia uma ladeira
que tinha que se escorar com a vara, um pau ali, para poder aguentar subir aquela ladeira enorme que nunca acabava, para chegar em casa. Quando chegava em casa, jogava aquele feixe de lenha no terreiro, com a foice mesmo que cortava a madeira, cortava aquele cipó, ia cortar no tamanho certo de botar no fogo. O fogão da gente era de lenha, já estava melhorando a vida, morava de aluguel. Aí não foi, estava se mudando. Então, quando aconteceu de eu começar a ir para a mata, com uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos, aí a gente já estava morando numa casa onde minha mãe, nessas idas para a mata, pegou 4 pau de gancho assim, que a gente chamava forquia. Aí cavou o chão, as casas geralmente era de barro. Quando tapava a casa, já fazia um barro para fazer o piso e colocava cinza e botava umas palhas e ficava pisando, e no que ia pisando, alisava aquele barro, aquele piso do chão. Então, minha mãe cavou 4 buracos, botou umas varas, fez assim que nem um giral, cortou umas folhas de coqueiro, fez uma cama de folha de coqueiro, fez um barreiro no quintal, fez um barro como se fosse tapar uma casa, e aí fez aquela que nem uma mesa assim, ó. E depois arranjou uns tijolos junto com o barro e fez o local de botar os pau assim para cozinhar, 2 panelas, uma na frente e outra atrás. E ela fez na altura dela, né, da cintura dela. E eu pequena, ela fez um banquinho e eu subia nesse banco para alcançar, para ver o fogo, botar lenha, tirar lenha, fazer café. Nessas alturas, nasceu essa primeira filha dela que se criou, que se chamava, Deus a tenha, já foi para o céu, Cícera. Aí foi uma alegria na minha vida, uma das primeiras alegrias da minha vida foi quando a minha irmã nasceu. Para mim era uma boneca, porque eu vivia presa, o único lugar que eu saía era mais a minha mãe, ou para a lagoa, para ir buscar sururu, ou para a mata, buscar lenha. O meu pai era muito rígido, não deixava eu brincar com criança nenhuma, nem ir para casa de nenhum vizinho, e nem nenhum vizinho vir para minha. Eu vivia ali enclausurada dentro de casa. Só saía na porta se fosse para varrer a calçada ou varrer o terreiro. A minha diversão era essa. Quando essa criança nasceu, para mim foi uma boneca que eu ganhei. Para mim, Ave Maria. Minha mãe disse logo que era minha e que fez aquele negócio todo que eu fiquei feliz da vida, porque eu tinha um. Eu nem sei dizer se era uma filha ou se era uma boneca. Eu sei que eu já ia fazer 10 anos quando essa criança se gerou, que se criou. Eu já estava completando 10 anos. Aí, pronto, já sabia fazer a papa, que não era mamadeira, não era. Nesse tempo não tinha nada disso. Era o peito da mãe, a mãe não podia dar muito peito, porque tinha que sair, né? Quando não ia para a mata, ia para o rio lavar roupa, que não tinha água encanada em casa. Quando não ia para o rio, ia para o mercado vender a mercadoria, o sururu. E eu sei que eu tomei conta dessa criança e depois encarreou. Essa não morreu, veio outra, e depois veio outra, e depois veio outra. Eu sei que
totalizou em 5, 6 comigo. Mas a mãe dessas 5 foi eu. A minha mãe só foi mãe para parir. Mas dar banho, fazer papa, tá na boca. As crianças foi crescendo e começou a andar. Aí, na hora de dar banho, de tarde, os banhos de antigamente não era banho lavando a cabeça, não, viu? Não era, não. Era lavar os pés. É engraçado esse negócio. Lavava assim, da cintura para baixo, né? As partes e os pés, o rosto. Aí vestia uma roupinha limpa, botava precata nos pés e ia fazer o café da noite. Dormia cedo. As crianças eram logo 7, 6 horas já era para estar deitada. Também acordava cedo. Quase 5 horas da manhã, esses meninos já estavam pulando da cama. Ali era para eu tomar conta, dar café. Tinha a hora que eu botava um bocado na boca dela, outro bocado na minha. Acho que eu comia mais do que as crianças. E eu sei que nessa luta, aí meu pai arrumou um amante. Aí a minha vida virou um inferno, porque minha mãe brigava mais meu pai, minha mãe brigava mais essa mulher, minha mãe se vestia de homem, botava uma faca na cintura, um chapéu na cabeça, amarrava um pano primeiro na cabeça, depois disse que para a mulher não pegar no cabelo dela, que ela tinha um cabelão. Aí ela ia na casa dessa mulher, botava a porta para dentro no chute e se enrolava a mulher, quebrava tudo no terreiro. O que a mulher tivesse de pote, de panela de barro, de tamborete, o que a mulher tivesse, o colchão, pegava pela orelha do colchão assim, o colchão era de capim, forrado com aquelas estampas, ela pegava, esfarrapava esse colchão todo no meio da rua, fazia aquele negócio. Quando meu pai chegava, que acho que ele passava primeiro na casa da amante, que via essa bagunça, aí meu pai chegava arregaçando também dentro de casa, e a briga começava na cozinha, terminava na esquina. Quando aparecia uma pessoa de bom coração e de coragem, sabia que meu pai ia respeitar, aí desapartava aquela briga. Parecia 2 homens, 2 touros brigando. Minha mãe era uma mulher que tinha muita força, brigava mesmo, parecia 2 machos. Mas a briga era assim, começava na cozinha, terminava na esquina, não era nem na porta, era na esquina. Isso eu gritava, pai, não mate mãe, pai, pelo amor de Deus, ai meu Deus, e as crianças tudo doidas também, e eu me criei nesse alvoroço, até que eu comecei a estudar. Comecei a estudar, aí minha mãe começou viajando para uma cidade onde eu estou morando hoje, Arapiraca. Ela saía de Maceió, onde ela morava, onde acontecia tudo isso, e vinha para Arapiraca, porque ela, com desgosto, que meu pai demorou com essa mulher. Meu pai demorou 16 anos com essa mulher. Aí ele fazia assim, 1 hora da tarde ele chegava, que ele era camelô, como eu falei no começo. Ele ia para uma feirinha do passarinho, que existia em Maceió na época, negociar com disco usado. Ele limpava aquele disco para tirar os arranhão com querosene e um paninho fofinho, e limpava a capa e ajeitava tudo e ia negociar nessa feira. Quando dava 1 hora da tarde, ele chegava, tomava banho, almoçava, tirava um soninho. Minha mãe fazia esses fios de tarde, porque ele não dormia em casa com minha mãe. Eu nunca via meu pai dormir, acordar de manhã em casa. Ele, quando queria fazer um menino, era de tarde. De tarde ele mandava eu sair para o quintal para brincar,
com meus cacos, que eu não tinha boneca. As bonecas daquele tempo era sabugo de milho, a gente botava assim uns pauzinhos, fazia as perninhas, os bracinhos. Aí tinha umas panelinhas de barro, fazia comida, uma comidinha de qualquer coisa que a mãe dava para tapear, para ficar à vontade do meu pai. E aí a vizinha, o quintal era cercado com madeira. As varas que a gente já trazia, cada feixe de lenha trazia 8, 10 varas, 5, 6 varas. Aí ia juntando para cercar os quintal. Então, como eu não podia ir para a casa da vizinha, as filhas da vizinha fazia o brinquedo dela no pé da cerca, arrumava a casa, né? Cozinha, sala, a gente ia dividindo assim, com os brinquedos mesmo. Aí, comadre, bora brincar. Aí as crianças brincavam do lado de lá e eu brincava do lado de cá. Era assim que era a brincadeira, porque não podia ir para casa de ninguém, não fazia amizade com ninguém, porque o meu pai não deixava. E acho que os outros pais também. Eu sei que assim foi a minha vida. Aí minha mãe foi se desgostando mais e com o desprezo dele, ela grávida, aí vinha para Sarapiraca, onde eu estou vivendo hoje. A minha avó já tinha se mudado para Aracaju e de Aracaju minha avó comprou uma casa em Arapiraca e aí minha avó era bem de vida nessa época, tinha uma barraca no mercado público daqui, de verdura, tinha uma horta, 400 metros quadrados de horta, com um poço d'água assim que era no veio da casa, chama cacimba. Eu não sei se é um poço, né? Mas é manual, era no veio assim, numa corda, com balde de água. Aí a minha luta foi pior. Além de continuar tomando conta de minhas irmãs que vinham de trem, de Maceió, Arapiraca, saía de lá de Maceió 7 horas da manhã, chegava às 5 horas da tarde nessa Arapiraca, passando por cidade, por cidade, por cidade, por cidade, mas para mim era uma alegria, porque via rio, via pedra, via mato, via cidade, via tudo, para mim era uma felicidade vir nesse trem com, com rebanho de menino, saco, a mala era saco, não tinha mala. Aí quando chegava na casa da minha avó, aí a minha avó não deixava de tirar uma casquinha em mim, porque eu acho que era para pagar o prato de comida, porque eu sofria, viu? Eu não tinha vida boa não, gente. Nunca vi um negócio, uma estrela dessa, essa não é a estrela d'alva. Porque misericórdia. Quando eu cheguei na casa de minha avó, aí minha avó disse, minha avó criava uma neta, aí essa neta era o mimo de minha avó. No melhor colégio de Arapiraca, minha avó botou essa menina para estudar, para se formar. E ela, quando via eu chegar, a responsabilidade de tudo da casa era eu. Eu era para varrer casa, lavar prato, lavar panela, cozinhando. Na casa da minha avó já era melhorzinho, que era no calvão, fogão de calvão. Aí, no fundo do quintal da minha avó, tinha 20 canteiros de verdura. Todo tipo de verdura de folhagem. Tinha pimentão também, couve, alface, coentro, cebolinha, hortelã, hortelã grosso, hortelã do miúdo. Minha avó criava 2 porcos, fez um quadrado assim de tijolo, e como era rua, aí para não ser denunciada, por causa do porco, o fedor do porco, ela mandou sementear e coligar o esgoto daquele quadrado de cimento que batia no meu umbigo,
Aí ela dizia: você, Juraci, lave esse chiqueiro 2 vezes no dia. Aí eu lavava com a vassoura, piaçava e jogando toda coisa do porco para dentro daquele esgoto que ela embutiu, aquele esgoto no, na fossa. Aí não tinha como ter fedor, não tinha, porque ela ainda mandava botar pinho-sol depois. Aí aquela responsabilidade que eu tinha que ter como uma pessoa de maior já. A minha prima, essa que ela criava, ia para as casas dos outros, ia brincar, namorar, não sei. Eu sei que ela passava o dia todo fora. E a responsabilidade de cozinhar. A minha mãe com a barriga que parecia que era 3 meninos dentro. Porque o couro já estava esticado. Nessas alturas, quando minha mãe começou a viajar para Sarapiraca, ela já estava nos seus 11 filhos, ou quê? 9, mais ou menos. Ela teve 20, né? Aí eu sei que eu não tinha noção de contar direito. Eu sei que trazia, ela vinha ter um, aí vinha com essa primeira que se gerou e criou depois de mim, quando eu tinha 10 anos. Com 11 nasceu a outra, aí ficou 2. Ela veio parir também na casa da minha avó. Com 12 nasceu outra também. Eu sei que eram 6 comigo. Eu tomava conta de 5. Então, eu tinha que fazer a comida das meninas, tudo menina, não tem nenhum menino não. Eu era mãe. Eu só não fui mãe porque eu não dei peito, não dei leite. Não tinha. Se tivesse, eu acho que ela mandava eu dar. Minha mãe tinha nojo do cocô dos meninos. Ela dizia que eu não sabia lavar roupa, que eu deixava muita água nos panos e os panos ficavam duros. Mas a merda, que o nome é merda mesmo, das crianças, eu era quem botava a mão, ó, fazendo assim, ó, para soltar do pano. Quando era rala, que estava nascendo dente, eu era que tirava, esfregando aquilo liso, que ela dava remédio para tirar a rima do catarro, a coisa que dá desinteria na criança, porque está nascendo queixada, está nascendo a presa, está nascendo não sei o quê. Eu sei que era uma arreira de cocô que amanhecia um monte de pano. Aí, vá tirar, Juraci, o grosso, ela dizia assim, vá tirar o grosso dos panos dos meninos que eu quero lavar. Aí ela já pegava já meio caminho andado. Não, ela tinha nojo da merda. Ela dizia, eu não. Agora você vê uma mulher casada, parindo todo ano, e ter nojo da merda do filho, mandar a filha mais velha, com 9 anos, com 10 anos, 11 anos, fazer a obrigação dela. Eu era obrigada a fazer, fazia. Eu era para botar lixo lá de fora, lavar o esgoto da porta, tomar conta da comida, para dar esse pessoal, essa meninada toda, molhar 10 canteiros, porque a minha avó dizia assim quando saía. Fulana, não quer dizer o nome dela, que ela pode se ofender, né? Hoje em dia ela está morando em Santos. E disse que está muito bem de vida, graças a Deus. Pode ser que ela pode, por aventura, ela ver esse vídeo e não gostar. Aí eu não vou mencionar o nome dela. Aí dizia, fulana, é 5 canteiros para você, você puxa a água e a Juraci molha as plantas com aguador. E quando ela molhar os dela, ela puxa a água e você molha os outros 5. Ela, tá, mamãe, tá certo, mamãe. Quando ela
voltava do mercado, que 4 horas da manhã minha avó chamava nós duas. Podia estar chovendo, podia não estar. Nós saía com cada uma com a bacia de verdura na cabeça. Não tinha um pé de pessoa na rua. Quando estava chovendo, a capa da gente era um pedaço de plástico e a bacia na cabeça. Uma com a bacia com coentro, cebolinha, hortelã, a outra com a bacia de alface, couve e minha avó com outra bacia também. E a barraca lá fechava toda, botava cadeado, aí tinha batatinha, cebola, tomate, chuchu, tinha de tudo. Era bem surtida a barraca de minha avó. Aí, quando o dia ia clareando, isso ela chegava, a primeira pessoa. Ela fez amizade com o vigia do mercado, que na hora que ela chegasse, o homem abria a porta e ela entrava. Então, ela chegava 2h30, 3 horas, dizendo que era para limpar os tomates, arrumar, que ela tinha um hábito de arrumar os tomates com um fundozinho, tudo para cima, tudo para chamar a atenção do cliente. As alfaces bem arrumadas, a barraca, ela era bem caprichosa e ela era quem mais vendia mesmo nesse local. Então ela ia logo 3 horas da manhã. Aí quando dava o clarear do dia, que começava o povo a andar na rua, aí ela mandava a gente vir para casa. Vá para casa, molha as plantas, o recado era para nós duas, mas só quem obedecia era eu. Aí, quando eu chegava bêbada de sono, quem disse que eu podia dormir? Não podia dormir, não. Ia botar café no fogo, primeiro cortar uns pauzinhos fininhos para fazer o começo do fogo do carvão, né? Que a minha mãe não ia, não. Mordomia minha mãe tinha. Minha mãe era cafezinho, cigarro, toda hora. Ela só mijava porque o negócio dela não podia ir para mim, para eu fazer ela mijar. Tudo era eu. A escrava mesmo, escravizou até não poder mais. Aí eu chegava, ia lá achar lenha, miudinha, para fazer o fogo de carvão, botar café no fogo, batata, abóbora, o que tivesse. Aí eu fazia aquilo tudo, ia puxar água, eu mesmo puxava, eu mesmo molhava aqueles 10 canteiros. Depois ia para o porco, jogava água, varria aquilo tudo, lavava, botava a comida do porco, o farelo, o sal, e voltava de novo para cuidar na comida. Já era hora de botar comida para essas crianças. Umas comia com a mão dela, outras eu tinha que botar na boca. Olha, eu não sei o que é que faltava para acontecer na minha vida. Até que minha mãe paria, ainda ficava 2 meses lá na casa da mãe dela, para acabar o resguardo bem acabado, porque era 45 dias o resguardo todo, mas ela ainda ficava mais um pouquinho, acho que para não voltar para casa, para o marido não fazer logo outro menino, porque era todo ano um, não tinha, não falava camisinha, essas coisas, ninguém não tomava remédio, era só na carência dela, quando ele resolvia querer, para ela era uma benção, eu acho, né? Eu sei que foi passando até ela ter o derradeiro. Quando ela teve o derradeiro que completou, depois dessas 6 meninas, nasceu um menino que também não se criou. Só são tudo mulher, os filhos dela, era tudo mulher. Aí quando ela parou de parir, minha avó começou a me carregar para a roça. Ela parou de trabalhar no mercado e foi trabalhar de meia, mas meu tio, numa roça, num mato longe, que só de ir, quem tiver me ouvindo aí, só tanto de andar a pé, com um pouco de farinha na sacola,
uma garrafa, uma cabaça para pegar água no barreiro. Minha gente, hoje todo mundo é rico, viu? Com água encanada, né? Mas naquele tempo eu peguei vida dura. As minhas irmãs não. Minhas irmãs foi criada bem paparicada por mim, que eu não era doida puxar nem o cabelo, nem na orelha, nem em nada. Era uma mãe que tinha que ser amorosa. Porque se a filha gritasse, ai, o que foi que você fez com a menina? Ela vinha me bater. A recompensa de lavar pé, lavar roupa, fazer papa, botar na boca, fazer comida para as mais velhas, um arrozinho com carne de sertão pinicadinha dentro, para ficar mais gostosinha para comer. Aquele arroz quebrado que nem parece mais arroz, que o povo era pobre. Aí não tinha dinheiro para comprar leite. Então, pegava aquele arroz de terceira e eu cozinhava com uns pedacinhos de gordura de carne de charque dentro para dar um gostinho, para essas crianças comer, botava um caldinho de feijão por cima, era a comida das maior, né? Com 1 ano, 2 anos, e ali eu era mãe mesmo, era quem tomava conta, botava para dormir, acordou, vamos ver onde é que está o calçado, onde é que isso, quando era assim, a minha vida era assim. Aí quando eu fui para a roça, mais minha avó, aí minha mãe passou a tomar conta dessas meninas. Aí não paria mais, aí passou a tomar conta dessas meninas, aí eu fui trabalhar de alugado, mas minha avó era quem ganhava, né? Isso aí eu já tinha 12 anos. Aí com 12 anos, aí eu ia para a roça, sempre a empregada, porque minha avó, quando chegava lá, tinha sempre um quarto, aonde meu tio guardava aqueles, um negócio de zinco, depósito, chama depósito, me lembrei agora, que tem a boca embaixo, agora vai guardando milho, feijão, essas coisas, vai guardando de um ano para o outro. Aí meu tio plantava de tudo. Aipim, que aqui chama macaxeira. É, macaxeira, feijão, milho, fumo, de tudo tinha nessa roça. Aí a comida da gente era um pedaço de ou bucho de boi, tripa de boi, ou quando era melhorzinha essa carne de sertão, esse charque. Aí minha avó fazia o fogo, lá na roça ela fazia o fogo, porque eu não sabia acender fogo de lenha. Lá já era lenha. Aí ela dizia assim, de vez em quando vem apanhar feijão, mas eu. Pega aqui umas favinhas, uns feijãozinhos novos, para dar gosto no feijão, com um pedaço de charque que estava dentro, ou tripa de boi, ou bucho de boi, o que fosse. Nem ovo não era, viu? Era essas coisas. Agora ela botava couve, botava quiabo, folha de quiabo, os feijãozinhos fininhos, ovinho. Aí eu era um olho no gato, outro no peixe. Era trabalhando mais ela. Quando não era quebrando o olho de fumo, quando era no fumo, era no fumo. Era catando, tirando bacheiro, desoiando. Quando era para quebrar, era quebrando, botando no varal. E quando ela queria água, Juraci vai pegar água no barreiro. Eu pegava deitada. Acredita, gente? Chico, meu irmão. Me lembrei de seu nome agora, porque é tanta coisa que eu me esqueci que estava gravando para você ouvir. Chico, meu irmão, aquele barreiro, eu não sei de onde aquela água vinha, não. Eu sei que era um quadradão. Se eu caísse dentro, eu ia morrer afogada. Eu não sei nadar até hoje. Aí a cabaça era amarrada numa corda
era aberta mais, né? Quando fazia assim, tibungo dentro daquela água, aí jogava de novo, até o encher. Mas dentro daquela água tinha um mato, umas plantas, que eu não sei que planta era aquela, tinha sapo, gia, sapo, tinha essas coisas. A água a gente via amarela, o barro também era amarelo. As paredes desse quadrado onde tinha essa água, esse barreiro. O nome era barreiro. Aí esse barreiro, aí eu me deitava ao comprido assim, ficava só os braços dentro desse barreiro, espalhava a água com a própria cabaça na corda, só alcançava por causa da corda. Aí quando eu sentia que pesava, aí eu subia com aquela cabaça, trazia para ela beber, ia levar lá nos canteiros onde ela estava trabalhando. Agora vai olhar a panela, vai ver se já está bom. E nessa luta, quando a gente voltava, era 5 horas da tarde. Quando dava 5 horas que eu chegava, você pensa que eu ia descansar? Não ia, não. Ela se sentava na primeira cadeira que ela encontrava na entrada da casa, que era uma cadeira de balanço, que tinha logo na entrada, 2 passos da porta. Ela dizia: Juraci, pega a bacia e pegue água e venha lavar meus pés. Aí eu vinha, feliz da vida, porque ela era quem dava tudo. O meu pai, a minha mãe paria esse menino, ele não sabia o preço de uma fralda, que antigamente era fralda de pano. A minha avó arrumava minha mãe para parir. A minha avó era quem pagava a parteira, nascia de parteira dentro de casa. Eu só via, era tem água quente, onde está a tesoura, onde está o cordão, e a gente não sabia o que era que estava acontecendo naquele quarto. Um pano na porta do quarto, que não tinha porta, e era aquela agonia. Eu sei que daqui a pouco o menino chorava. Agora, engraçado, Chico, a inocência da gente de primeiro. A gente via aquele barrigão, depois que aquele menino chorava, quando a mãe autorizava a gente entrar no quarto para olhar, a gente notava um pouco grande, né? Mas não era mais aquela barrigona. E a gente perguntava: Ô mãe, de onde veio esse menino, mãe? Ah, minha filha, tá vendo aquele buraco ali na telha? A cegonha trouxe e ele passou por ali, por aquele buraco. E a gente acreditava. Acreditava. Não sei como a pessoa era besta assim, primeiro. Porque as crianças da agora tem celular, tem televisão, tem tudo, mostra tudo, né? Mostra até como é que faz. Agora mostra até como é que faz. Aí, meu irmão, eu sei que mais luta, né? Mas quando eu comecei a ir para a roça, ela já tinha parado, como eu disse. Aí, quando eu chegava, a missão era essa: entrar e ir lá na jarra, tinha aquele pote que era quase do meu tamanho. Ali era cheio d'água, de água puxada no veio da cacimba. Aí eu pegava uma bacia de ágata, de esmalte, tem vários nomes. E tinha também uma jarrazinha do mesmo material, com a alça, que a gente vinha com aquela água, aí botava água na bacia, eu lavava os pés do joelho para baixo da minha avó, mas arrependo não, porque ela merecia, sabe? Porque sustentar 3, 4 filhos marmanjos, que estava parigando, que mandava a mulher vir para casa da mãe, e não dava nem sequer um sabonete para o filho que ia nascer, então a minha avó era mais do que merecedora, né? Eu acho, na minha opinião. Aí eu lavava, catucava as unhas dela para tirar o barro dos canteiros de lá, né?
para tirar o barro, aí já vinha com um pedaço de pano, não era toalha não, um pedaço de pano velho, de saia, de roupa que não dava mais para usar e lascava que servia de toalha. Aí enxugava os pés dela, botava a sandália de couro, uma sandália que existia que era de couro. Aí ia jogar água fora, guardar a bacia e cuidar na lida do café, né? Aí, meu irmão, quando dava a hora de dormir, na casa da minha avó tinha tanta pulga, eu não sei, acho que era de rato, porque ela não criava cachorro. E aquelas pulgas mordiam a pessoa. A gente vestia umas saias que a minha avó comprava roupa pra gente de como é o nome? Ela comprava chita para fazer as roupas da gente. Agora parecia pastoril. Todo mundo, ela comprava a peça, porque tinha meu tio, que também tinha filho, a mulher do tio, e assim ela, quando chegava em casa, dividia 2 metros para um, 2 metros para outro, 2 metros para outro. Então, se fosse para uma festa, por acaso, a gente não ia, né? As festas da gente é trabalho. Mas se fosse o caso de ir para uma festa, e estava todo mundo igual. Todo mundo vestia igual. Porque as irmandades todas, as 6, com vestido do mesmo pano, a outra do meu tio também. Aí a gente vestia anágua. Existia um negócio de vestir umas anágua. Um chamava saeta, outro chamava anágua, que é uma saia por baixo daquele vestido. Eu não sei para quê. Hoje a gente não veste, mas franzia, botava uma palazinha. Chico, em cada preguinha daquele franzido tinha 2, 3 pulgas. No lençol, Ave Maria, o lençol era aqueles que aqui em Alagoas o povo chama abafa-peido. É um lençol fofo, que a pulga entrava mesmo com gosto, a gente tinha que puxar o pano assim, ó, às vezes matava no pano mesmo, encaroçava a pele toda, era um sofrimento. A minha vida foi essa, Chico. Quando chegava o dia de voltar para casa, era eu tomando conta dessas crianças, minha mãe com o novinho que nasceu no braço, minha avó alugava uma carroça de burro para trazer para a estação do trem 2, 3 sacos de coisa, porque ela sabia que o meu pai, do jeito que era, a minha mãe não ia chegar em casa, não ia ter nada. Ia quase do sal à pimenta dentro desse saco. De batata. Desculpa aí, viu, gente? De batata, de abóbora, de carne, de farinha, feijão verde, de tudo ia nesse saco. Fora as roupas das crianças, os sapatos, as precatas, né? Sapato não, que ninguém tinha sapato. Ninguém nessa época tinha sapato. Eu não me lembro, para falar a verdade, eu não vou mentir no vídeo, dizer que eu me lembro quando foi que eu botei um sapato no pé. Acho que eu botei um sapato no pé para casar. Quando eu casei, eu ia fazer 16 anos quando eu casei. Uma outra situação que eu tive que casar sem amor, sem gostar, sem saber o que era que eu ia fazer numa casa mais um homem. Foi outra situação braba também. A minha vida sempre foi assim, problema em cima de problema. Eu digo hoje em dia, gente, se existir inferno, e se eu morrer e for para o inferno, já sabe que eu não tive felicidade de nascer, porque a minha vida foi um grande inferno até certa idade, e
e ir pro inferno de novo, depois de morta, não sei não, viu? É triste. Eu sei que ficou indo pra roça e depois, quando meu tio vendeu essas terras, minha avó resolveu botar a barraca de novo no mercado, aí já foi em outra situação, que ela arranjou um homem para se casar, que ela era viúva. O pai da minha mãe faleceu, era sapateiro. Aí já fazia tempo que ela era viúva, aí ela arranjou esse marido, e esse marido gostava de negociar também, tinha condições, aí comprava o sítio todo. Chegava num lugar assim, o laranjal todo, ele fechava negócio com as frutas tudo no pé. Aí, quem era que ia, mais minha avó? A Juraci. Eu era. O quê, meu Deus? Nem tenho nome para dizer. Eu vou olhar quantos minutos tem, viu? Para não ficar muito grande esse vídeo. Porque a minha vida eu vou contar por parcela. Próximo capítulo, esse é o primeiro que eu estou gravando em parceria com o Chico Abelha. Depois vai ter o segundo capítulo e quem sabe quantos. Porque dá novela e não dá uma só não, a minha vida. Eu sei que aí vai pro sítio. Aí comprava o sítio de laranja. Espinho, menino do céu. Tem pé de laranja com espinho do tamanho de um dedo. A minha avó era nova ainda, uma coroa forte. Ela subia no pé da laranja e ia tirar essas laranjas. E com a vara de gancho, ia puxando e eu ia apanhando e botando numa bacia e levando para casa do dono do sítio, armazenando dentro de um quarto. Botava uma tábua bem grande na porta do quarto e ia só jogando as bacias de laranja, as bacias de laranja. Quando não era laranja, era o sítio de plantação de amendoim. Catar amendoim. Só comprava tudo assim, de monte. Aí, meu irmão, quando era hoje, o dia todo era para apanhar laranja e carrear para a casa do homem. Aí, 5h30, no escurecer da noitinha, aí já tomava aquele café com batata, às vezes sem nada, com língua mesmo, e café, ia dormir, morta de cansada. Quando era manhã cedo, ainda estava assim, nebrinado, já estava futucando a corda para catar as laranjas que tá furada de espinho, tirar as pequenas para um lado e as de qualidade para ele levar para o Ceasa. Aí, ele que eu digo, o marido da minha avó, que não estava na hora, ele já estava viajando, que já tinha levado uma carrada. Alugava um Mercedes, antigamente o nome do caminhão era Mercedes-Benz, Romeo, esses tipos de carro assim. Então ele ia levar para Ceasa, o Ceasa de Maceió. Saía de Arapiraca para levar para esse Maceió. Aí ele também viajava para outro lado. Minha avó ia para um canto, ele ia para outro, para uma cidadezinha chamada Buquim. Ele ia pegar limão. Aí quando chegava em casa, ia passar pano molhado, úmido, em toda a laranja selecionada de qualidade, e as outras menor, que era que a minha avó fazia comigo, botava 4 sacos de laranja dentro de uma carroça de mão com 3 rodas, uma na frente e 2 atrás,
com um cabo assim, ó, quadrado, para eu sair empurrando uma mocinha. Naquela época não tinha negócio de vaidade namorado, não. Mas eu tiro assim, se fosse hoje, né? Eu acho que nem sei o que era que eu fazia da minha vida. Ela me dava uma faquinha de cabo preto, que hoje tem outro nome. Na Bahia mesmo é outro nome. É, é uma faquinha curtinha, mas amolada, desgraçada. Quando a pessoa erra, corta o dedo. Para descascar, não tinha aquele negócio de descascar como hoje. Era na mão, fazia calo nos dedos. De 8 horas da manhã, quando começo a abrir, minha avó determinou um ponto debaixo de um pé de pau. Olha, é aqui que você vai ficar. Não é para dar valor a malandro, nem cuidado no dinheiro. Você tá com tantas laranjas ainda nesse carro. Quando for 5 horas da tarde, eu venho lhe pegar. Aí ela já ia trabalhar no outro canto. E eu ficava negociando com essas laranjas. De 8 da manhã até 4h30, 5 horas da tarde, descascando laranja. Quando dava meio-dia, essa prima ia levar a minha comida. Aí eu comia lá na marmita, na vasilha que levasse, e eu já tinha responsabilidade de gente, porque eu acho que uma pessoa com 13 anos de idade não é gente ainda. Mas eu fui obrigada a ter responsabilidade. Eu fui obrigada, porque com 5 anos já tinha a responsabilidade de não deixar o cachorro, o gato comer o sururu, secando. Quando o menino começou, com 10 anos, nasceu a primeira filha, não morreu, se criou, e depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, e eu fui mãe de todas elas. De lavar os panos, de fazer comida, de dar banho, de catar piolho. E piolho, que quando dava piolho na cabeça de uma, dava piolho na cabeça de tudo, tudo com ferida. Que eu acho que aquelas feridas eram o piolho mordendo. Aí ela pegava um pente fino, óleo de coco, que ela mesma fazia o óleo de coco, e ela dizia, vá pentear o cabelo das meninas, uma por uma. Pegava o pente fino, pentear com o maior cuidado para não ferir aquela ferida e levantar a casquinha da ferida, estava assim de piolho debaixo. Que nojo. Hoje, quando eu me lembro, né? Na época nem tinha. Aí, quando eu tirava a casca, ainda matava, viu, aquela nojeira. Aí matava aqueles piolhos, tirava aquela casca das feridas e enchia aquele negócio que às vezes até sangrava de óleo de coco para sarar. O remédio era óleo de coco para sarar as feridas da cabeça dessas crianças e depois fazer trançar o cabelo, amarrar na pontinha, porque tinha umas que tinham cabelo liso. Então a luta era essa, né? A garapa que eu achei quando eu pulei de dentro da minha mãe para cá. E sem falar que as pessoas sabem que eu sou baiana porque é assim, o povo quer saber da vida da gente demais, né? O povo quer saber da vida da gente demais. Antes da minha mãe ter esses fios todos, de levar a gente para casa da mãe dela, de eu ser escravizada dessa forma na casa da minha avó, ela empreou de mim, né? Eu fui a quarta filha. Nessa época, o meu pai vivia como cigano, de Maceió até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro a Maceió, fazendo jogo de borracha, jogo de bozó, jogo de baralho, em cada parada que os trens não iam direto, não. O trem parava nessas paradas para dormir. Às vezes ficava
3 horas naquela cidade para esperar outro que vinha não sei de onde, para o povo descer de um e subir no outro. Então, naquele intervalo, minha mãe fazia fogo de lenha, caco de coco, sabugo de milho, o que fosse. As panelas eram lata de doce, comia o doce, ali já era um prato. E ali tinha uma poça d'água que choveu, ela já lavava as minhas fraldas. Então, nesses intervalos de Maceió a Rio de Janeiro, eu nasci na Bahia. Entende como é a coisa? Então, eu sou baiana, sou alagoana, eu sou tudo, porque a rota da minha mãe e do meu pai era essa: Maceió a Rio de Janeiro. Então minha mãe falava cada nome, Montes Claros, Monte Azul, não sei o quê, Aracaju, tudo que era lugar, nesses trem. Eu me lembro quando o meu pai, a gente quando fica de idade, a gente não esquece as coisas quando a gente é pequeno, não, porque eu acho que eu com 3 anos de idade, eu me lembro do meu pai na janela do trem, esfriando meu mingau. A minha mãe tomando conta de mim, sentada na perna, e ele passando de um caneco para o outro, assim, ó. O trem com a bexiga correndo, aquele ventinho, e ele esfriando assim, ó, a minha comida para eu comer, que fazia num foguinho de álcool. Isso morava dentro do trem, porque é não sei quantos dias para chegar nesse lugar, de badiação em badiação, até chegar de noite. A cadeira do trem fazia assim, ó. Ele virava para lá para você sentar, o encosto virava, não era ali agarrado, não. Aí ele juntava um com o outro, fazia tipo uma casinha, botava uns panos, cobertor, um negócio para eu dormir ali debaixo. A minha vida foi essa. Por isso que hoje eu não gosto de estar num lugar só. Eu sou igual a cigano. Porque fui gerada assim, nasci assim e até 10 anos, quando minha mãe segurou essa minha irmã que se criou, aí foi o jeito de parar, porque tem que tomar conta de criança, tem que botar a criança na escola, aí ele parou o facho num lugar só. Mas até da minha geração, aos 4, os 3 que morreu, né? Primeiro, segundo, terceiro, e eu que me criei, até uns 4 anos de idade, o rojão era esse. Ela pariu assim, na Bahia, porque é onde dá a dor tem que nascer, né? Tem criança hoje em dia que nasce na feira, nasce dentro do táxi, nasce onde tiver a hora de nascer. Então, eu nasci na Bahia por isso. Eu me considero alagoana, mas no documento tem aonde eu nasci. O que importa é isso, porque eu vejo os sabidos dizer que pode ir no avião, nos ares, aonde a mulher tiver a dor, que o menino sair, que marcar a carreira, que sair, ele sabe pela bula ali qual foi o território que nasceu. Se for no navio, de mesmo jeito. No alto mar, vai ter no registro que município é, que não sei o que é. Eu sei que diz que nasceu em tal lugar. Foi lá no alto mar, mas é o alto mar de tal lugar. Então, por esse motivo, eu sou baiana. Mas eu não me criei na Bahia. Quando eu voltei para morar na Bahia, já foi quando eu me casei com um baiano. Aí eu voltei para morar em Santa Amada Purificação. Mas morei em Salvador também. Morei no Rio Vermelho, na Avenida Lucaia. E trabalhei de empregada doméstica no Chame-Chame, na Barra. Depois ele alugou uma casa em Santa Amada Purificação, aonde eu me identifico e digo
em qualquer lugar que eu sou de Santa Maria da Purificação, porque é uma longa história também, aonde eu nasci espiritualmente na minha religião, lá no Recôncavo Baiano. E me casei com esse baiano, né, que ele é de Muritiba, era de Muritiba, e se criou em Feira de Santana. Então, baiana sou, né? E para completar, sou baiana de Acarajé, porque nem todas as baianas que nasceu e se criou lá não vêm de Acarajé. Até lá mesmo, dentro de Salvador, há essa distinção, baiana de Acarajé. É baiana porque nasceu lá e é baiana de Acarajé. Então, eu sou baiana duas vezes, porque nasci e porque sou baiana de Acarajé. Faz 40 anos que eu venho de Acarajé. Se não fizer, tá chegando perto. Então, é um pedacinho da minha história, Chico. Se lhe agradar, acho que tá bom de eu parar por aqui, porque senão, ó, já tá muito grande o vídeo. Então, pessoal, essa história é um pedacinho da minha vida que eu tô gravando para o Chico Abelha. Baiana Cozinha e Ervas é o meu canal. E um beijo, gente, para você ficar conhecendo um pouco da minha história. Ainda no segundo capítulo, eu vou contar para as pessoas desde quando eu conheço Arapiraca. Porque eu tive um pedacinho da história dizendo como eu trabalhei na roça, nos pomar, né? Indo tirar as frutas que minha avó comprava o sítio todo e que eu comercializava na Arapiraca de antigamente, aonde o meu ponto, que eu ficava descascando minha laranja, era no primeiro mercado público de Arapiraca, que muita gente de Arapiraca não conheceu esse mercado. Esse mercado ficava ali na frente da igreja que chama Igreja Velha, que hoje tem uma catedral linda, num calçadão. Mas o primeiro mercado público de Arapiraca era no comércio de Arapiraca, da parte baixa, onde hoje funciona um restaurante público, né? Um restaurante do prefeito, pela prefeitura, que chama Girimum. Naquele local onde é o Girimum hoje, era o mercado público. Pegando ali umas 3 lojas, era um senhor mercado público. Então, como entrava muita gente, saía num pezinho de árvore que tinha chamado Arapiraca, eu ficava debaixo daquele pezinho de pau, descascando laranja, quase no oitãozinho da igreja antiga, da Igreja Velha de Arapiraca. Então, é uma pena que os governos que têm governado Arapiraca nunca me reconheceu. Nem esses anos todos, como baiana de Acarajé, quando eu vou fazer a inscrição para vender em alguns eventos, ele me inclui como camelô. Parece até que esse povo não estudou, parece que esse povo não viaja, que não sabe que baiana de Acarajé foi tombada, já foi tombada essa profissão. Acarajé não pode ser mudado nada. Acarajé não pode ser de sururu, de charque, de quê, meu Deus? Que o povo às vezes chega perguntando a mim, baiana tem acarajé de frango? Eu digo, olha, eu não estou vendendo pizza, não. Acarajé é com camarão ou sem camarão, vatapá e caruru. Porque se eles for para a Bahia com essas histórias, não sei não. Vender, né? Se botar lá um acarajé com frango, eu não sei o que é que vai dar, não. Porque lá tem sindicato de baiana, tem advogado de baiana, e não é só lá, porque eu não estou no estrangeiro.
Eu estou no Brasil. E baiana de acarajé é uma profissão, é uma quituteira, é uma coisa que tem de ter respeito. Ela tem que trabalhar no lugar melhor que tiver na cidade, o lugar mais limpo e mais povoado, que passe muita gente, mas aqui em Arapiraca é o contrário. Me tem como camelô, quer me botar em qualquer lugar, quer me botar junto da batatinha, do pastel, não, não tem o mínimo respeito por mim. Por mim, pessoa, meu corpo não. Por minha profissão. Porque se eles realmente for procurar o fundamento de que é uma baiana de acarajé, eles iam ter outra visão. E ia me dar o direito. Nem os parabéns no dia da baiana, eles não sabem nem que é o dia da baiana. Mas eu não perco nada com isso, não. Quem perde é eles, que são estudados e ao mesmo tempo são ignorantes, né? Simples, simples assim. Então, Baiana Cozinha e Ervas vai ficando por aqui, gente. Desculpe o vídeo ser longo, mas foi uma partezinha da minha história de vida, porque o Chico Abelha, ele quer dar uma força no meu canal e ele quer um prato que eu grave uma receita e a história da minha vida. Como eu não posso contar toda, Chico, eu contei esse pedacinho. Agora, se Deus quiser um dia que você ou venha aqui, ou nós se encontre ou na Luz um dia, ou lá na Alexandrina mesmo, que eu sigo a Alexandrina e sigo o Miro, marido dela e família. Se o universo fizer esse encontro nosso, eu tenho matéria para mais de metro. Porque, meu filho, é muita água passando por debaixo dessa ponte aqui, viu? Beijo.